Você falou para mim, você participou de 4 Copas, uma como jogador. Cara, você assistiu o documentário do Michael Jordan? Você assistiu? Os dois devem ter assistido, né? Não assisti ainda. Vocês não assistiram The Last Dance, o arremesso Não final consegui do Michael assistir Jordan? ainda. Nem do Maradona, quero assistir também, do Maradona. Do Maradona assisti. Ó, por favor. Se vocês assistiram o The Last Dance do Michael Jordan, ele conta, bicho. Cara, mostra o Michael Jordan saindo no braço do vestiário, velho. Lá, desde o final dos anos 80 e início dos anos 90. Os caras são tão espertos que eles produziram conteúdo. Agora eu fico pensando. Você imagina se a gente tivesse 1% do que o Edmundo participou de bastidores na vida dele para construir um documentário? Você explodia na Netflix. Verdade. Concorda ou não concorda, Edmundo? Concordo. Não, concordo, se eu contar tudo. Mas eu já estou todo ferrado, Ivan. Eu já estou todo ferrado publicamente. Se eu contar nada, tudo, Edmundo. eu não posso andar na rua. Edmundo, Nada. sabe o que as pessoas Para com querem, isso. mano? Sabe o que as pessoas querem? As pessoas se conectam com a verdade. Aí eu fico pensando, se a gente tivesse uma camerinha, o que o Michael Jordan fez? Não o Michael Jordan. A indústria americana de entretenimento e de esporte. Eles estavam gravando tudo o tempo inteiro. O que vai fazer com isso é uma segunda história, é um segundo assunto. Mas grava. Porque isso tem um valor e não volta atrás. Não volta atrás. Então, o que eu fico pensando? Você imagina se no vestiário da prévia, ali na prévia, final, Brasil e França, Copa de 98. Tudo fosse filmado. Você imagina, e aí Netflix lança Nossa, verdade. Meu A Deus do Verdade céu. Incontada. É um sonho de muita gente, hein? Cara, você tá louco? Essa é a história mais legal de todos os tempos. E esse estava presente. Esse maluco, esse animal estava presente. Nossa, tava e fez aquela... Um dos momentos mais épicos que eu lembro na minha cabeça, naquela... Que todo mundo ficou com vontade de fazer o que ele fez. Lógico que o rival é amigo dele, foi um momento ali. Mas aquela raça dele, naquele momento, que não era para devolver a bola, que o Zidane estava enrolando com a bola. Aquilo foi uma coisa maravilhosa. Aquela Copa ali, apesar de a gente não ter ganhado, né? Tem muita chance. Edmundo, conta pra nós o que aconteceu com o Gordo aquele dia, velho. Então, cara, é uma outra coisa. Ia jogar, o Edmundo ia jogar, né? Uma outra coisa que é muito ruim aqui no nosso país, né? É a credibilidade que as pessoas dão ou não dão, né? Por exemplo, qualquer coisa que eu contar e o Zagallo, por exemplo, contar diferente, ele vai ter razão. Só que foi eu a pessoa quem viu o Ronaldo passar mal. Eu falo para ele de vez em quando, ele ri. Mas eu falo, um pouquinho da sua fortuna tu me deve, que eu salvei a tua vida. E é verdade. Conta. E é verdade. Não, Como cara, foi? eu não sei, assim, eu tenho algumas coisas que acontecem na minha vida que só por Deus, assim. Eu levantei para ir ao banheiro, despretensioso, e vi o Ronaldo passando mal. E aí chamei o Roberto Carlos, e foi um alvoroço danado. Só que Mas rapidinho, desculpa te interromper. O que tava assim, passando mal, como assim? Vomitando? Não, Caído? tendo convulsão mesmo, com a língua enrolada, Fora, babando, assim, sabe? Foi No muito chão? rápido. Oi? Ele tava no chão? Não, ele estava na cama. Eram 2 camas de solteiro, em paralelo, assim, e o Roberto estava acordado com fone no ouvido, vendo a televisão. E aí eu falei, o que é isso aí? O Roberto levantou e, assustado também. Porque você, rapidinho, você entrou que os dois dividiam um quarto, era isso? Não, o quarto era eu e Doriva, e Roberto Carlos e Ronaldo. Só que eram aqueles quartos acoplados, conjugados. E eu passei para ir ao banheiro e a porta dele estava aberta quando eu olhei, ele estava tendo a convulsão. Mas, enfim, só que tem uns traíras que foram dizer que eu briguei, que eu fiz um monte de coisa, porque o meu temperamento se remetia a isso. Mas quem sabe, quem viu toda a verdade, sabe que... Estou falando já no vestiário do estádio, né? Quando o Zagallo contou uma história que não é verdadeira, que não é verdade, a história é verdadeira, mas Pelé não jogou, jogou o Amarildo, não sei o quê, ele disse, não, o Ronaldo não vai jogar, quem vai jogar é o Edmundo,
eu recebi carta de que você que vai descer. E quando, na verdade, ele foi me tirar do jogo, né, e colocar o Ronaldo, ele falou, ó, de longe, ele falou, Edmundo, segura um pouco que o Ronaldo vai jogar. Então, assim, mas é besteira. Edmundo, rapidinho, só uma pergunta. Quando você viu ele gritando, você chamou o Roberto? Você chamou o Roberto? Que isso? Oi? Entrou um negócio. Quando você viu o Ronaldo convulsionando, você chamou o Roberto? Então, eu perguntei ao Roberto o que estava acontecendo, aí a gente levantou, saiu gritando que eram 2 módulos de container. Um módulo para os atletas e um outro módulo para a comissão técnica. Quando a comissão técnica e os médicos chegaram ao quarto do Ronaldo, nós já tínhamos desenrolado a língua dele, ele já estava respirando normal. Então, os médicos e a comissão técnica não viram o Ronaldo tendo, de fato, a convulsão. E aí nós fomos para o lanche, né, para a janta. Alguns lancham, outros comem, né? O Ronaldo saiu para falar no telefone num campo que tinha de treino. Sem saber de nada, né? Ele não sabia de nada. Ao lado do refeitório, né? Do lugar que a gente fazia as alimentações. Aí o Leonardo falou, cara, esse cara não está bem, tem que levar esse cara para fazer uns exames. E aí os médicos conversaram com ele, decidiram o levar para fazer os exames no hospital público lá de Oswald-Laferrière, e nós seguimos para o Saint-Denis, para a final da Copa do Mundo. Eis que, faltando 40, 45 minutos para a final, surge o Ronaldo no vestiário completamente diferente, já mais revigorado, eu diria. E aí ele se reuniu com o Lídio, o seu Lídio Toledo, o Zagallo e o Américo Faria. Eles se reuniram numa sala e de lá de longe o Zagallo falou para mim, Edmundo, segura um pouco que o Ronaldo vai jogar. Eu falei, tá bom. Fazer o quê? Então, assim, não tinha muito o que fazer. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta, desculpa, que agora esse assunto é muito maravilhoso também, porque é uma parada que mexe muito com o torcedor brasileiro, né? É que assim, foi estranho, porque apesar de tudo, o Ronaldo jogou, beleza, o cara era o melhor do mundo na época, tal, o cara, vamos botar. Mas aí na primeira substituição colocou o Denilson e não colocou você, que foi estranho. Beleza. Já não condiz com o que ele disse, né? Tudo bem. Mas aí, Ronaldo, você acha que. O Edmundo, você acha que se não fosse você, o Roberto e o Carlos, o Ronaldo poderia ter morrido ali, cara? Porque é uma parada pesada, né? Eu não sei quais são as consequências. De verdade, eu não estudei nem para poder dar desse tipo de opinião. Mas me parecia que sim. Me parecia que se ele tivesse sozinho naquele ambiente, ele poderia ser asfixiado pela própria língua. Você chegou a colocar a mão... Eu e o César Sampaio. Eu e o César Sampaio. Caralho, você puxou a língua do gordo, então, pela... Na marra. Mas é assim mesmo, né, cara? Perigoso até arrancar o dedo, cara, quando o cara tá assim, né? Porque é uma parada pesada. E quem chegou? Como é que foi o ambiente? Não, e aí eu saí correndo pelos corredores e voltei. E aí saiu todo mundo dos seus quartos e vieram para o quarto. E quando eu cheguei, o Sampaio estava falando, tem que desenrolar a língua. E aí nós envolvemos a mão com o lençol e abrimos o maxilar e desenrolamos a língua.